todos os povos no Só Reino, é sempre uma honra e um prazer imenso estar aqui nessa mesa de conexões, dividindo esse tempo com você. Eu quero falar para você que fique até o final e desde já compartilhe aí ao máximo de pessoas, faça com que essa conversa, essa conexão alcance o maior número de pessoas. Hoje é com muito prazer, é com muita alegria e honra que eu estou aqui recebendo dois caras, né, dois líderes nato, dois caras de referência. Meu amigo Henrique, meu mano Ice, pastor Douglas, Xaramanai. Então, antes de mais nada, eu quero que os dois se apresentem aí para os nossos inscritos e seguidores e compartilhem conosco tudo que Deus mandar de cima. Amém? Eu ia te dar essa honra, né, cara? Já que ele se referiu primeiro a você, fica à vontade. Amém, amém. Me chamo Henrique, como ele falou, sou conhecido como Ice. Sou presidente de um motoclube cristão chamado Gaditas do Asfalto, agora também Legendários, então sou um Gadita Legendários. Cuido de um povo que o evangelho tradicional não chega e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Amém. Show. Primeiramente eu quero agradecer a Deus estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acompanhei já os episódios e eu tenho certeza que isso aqui vai crescer. Eu sou o pastor Douglas Soares, mais conhecido como Xaramanaias, né? Xaramanaias. Xaramanaias, né? Um apelido legal, interessante. Estou aqui para servir, vai ser muito bom o bate-papo. Amém. De onde surgiu o Xaramanaias? Essa pergunta aí é a pergunta... Ela Crucial. é a pergunta que sempre acontece. Essa história é bem interessante, né? Já desde 2012, mais ou menos, foi quando surgiu. Eu tinha programa de rádio aqui em Fortaleza, né? Passei um tempo com programas de rádio e sempre gostava muito, sempre gostei da parte da comunicação. A comunicação é muito interessante, a comunicação fala muito e alcança muitas vidas, né? E o Xaramanaias aconteceu depois de ser contratado para promover um evento e eu tive que, ali, para comunicar as pessoas, eu comecei a apresentar o evento, se não me falha a memória, até eu tenho um pouco de dúvida, foi um evento do Oficina G3. E eu estava ali fazendo a promoção do evento e quando apareceu ali a oportunidade de divulgar um outro evento. E quando eu estava ali falando a divulgação, veio esse nome na cabeça, Xaramanaias. E eu falei, olha, você não pode faltar esse evento vai ser espetacular, esse evento vai ser isso, aquilo, outro, tudo mais. Esse evento vai ser Xaramanaias. Aí pronto, aí naquele momento surgiu o Xaramanaias e começou a ser propagado. E eu comecei a usar o Xaramanaias em momentos de pregação. Por exemplo, estava ali Adão e Eva no Éden, e Adão olhou para um lado, viu uma zebra e olhou, viu que não dava certo. Olhou, viu uma girafa, viu que não dava certo. Dormiu e quando acordou, olhou para o lado e viu uma mulher e disse, Xaramanaias. Aí, isso começou a ser propagado e pegou, e até hoje as pessoas me chamam de Xaramanaias. Legal. Interessante. Muito. Tem nada a ver com língua estranha. Isso é o que me vem na memória. Será que é tipo assim, que é o zoa, né? O pessoal faz zoeira com isso? Muita gente tira onda, muita gente bate, mas não tem nada a ver com língua estranha. Foi um nome que veio na cabeça, eu tive até que fazer um vídeo, gravei um vídeo na minha casa explicando tudo isso, toda a história, porque eu fui bem rápido aqui. Está lá no meu YouTube, lá pra galera do canal. Se bem que se tivesse alguma ligação com a língua estranha, não teria problema algum, né? Porque tudo é ligado ao Evangelho, o Xaramanaias é ligado ao Evangelho, então a língua estranha é conectada com o Evangelho de Cristo. Não teria problema nenhum também. Sem contar que quando Noé falou sobre chuva, ninguém sabia o que era chuva. Né? Então, como ninguém sabe o que é Xaramanaias, vão ficar falando do Xaramanaias. Aí depois do Xaramanaias surgir, aí sim, eu dei uma identidade ao nome, né? Pronto. Dei uma identidade, tudo que é bom, feliz e agradável. Isso é Xaramanaias. Mas falando em Xaramanaias, deixa eu contar uma coisa aqui que tem muito a ver contigo. Né? Eu até falei ali para minha filha, ela falou assim, segura aí a camisa, né? Legal. Eu vou tirar isso aqui lá. Porque... Gostei dessa camisa, hein? E eu até uma pergunta para você sobre isso aqui. Legal. Isso aí é uma filha, né? Uma filha, um filho, é uma família chamada Sou Jovem na Paz.
algo muito poderoso que Deus, ele tocou no meu coração em um momento bem complicado da minha vida. Deus me deu esse projeto, que é um projeto que mexe com Fortaleza. O Henrique sabe muito bem, que caminha comigo há muitos anos e está sempre comigo no Sou Jovem na Paz. Então a gente tem o Sou Jovem na Paz como um projeto de resgate, um projeto de paz, um projeto de bênção sobre, não somente sobre a capital cearense, sobre Fortaleza, mas sobre todos os estados do Brasil e fora do Brasil. Então o Sou Jovem na Paz é mais ou menos isso aí. E que foi uma honra para mim, recebi lá nos Legendários. Esse é um amigo de quarto, né? Quando a gente tá indo para lá, a gente fica num espaço lá. E agora, uma pergunta para o Ice. Ice, nesse projeto, nesse tempo todo aí, sendo um gadita, o que você recebeu legendários, né? Claro que a gente tem algumas limitações para falar de legendários, claro. Mas o que foi legendários para você? Que eu quero levar uma pessoa, sabe? Eu convido vocês dois para me ajudar. Eu sou a pessoa indicada para falar isso para ele. Porque o Douglas me conhece e eu talvez seja um dos caras mais polêmicos da igreja de todos os tempos aqui no Ceará, porque eu sempre conflitei muito. Eu entendi aquele versículo bíblico que diz: fazer prova de mim em todos os sentidos. Sim. Então, desde muito cedo, eu tive a sorte grande de ter um pastor que me direcionou. Meu primeiro pastor me guiou muito bem a chegar a esse formato de crente que sou hoje. Mesmo num tempo onde só existia o evangelho tradicional, só existia a igrejazinha corretinha, e Deus já me chamou para um trabalho diferente. Douglas sabe disso porque foi a primeira pessoa da qual eu tive contato. Tenho uma gratidão a Deus muito grande por causa da vida dele. A gente tem uma história de 29 anos, esse ano faz 30 anos. E o Gaditas e o Legendário se conectaram através disso, porque eu sou muito questionador. Desde sempre, quando a igreja introduziu a visão celular, eu disse: isso aí eu tenho que verificar primeiro. Eu nunca fui alguém movido por impulsos. Tipo, todo mundo tá indo, eu vou. Eu sempre fiz prova de Deus. E no Legendário não foi diferente. Eu vi muita gente que eu conheço indo. Meu apóstolo foi o apóstolo Rusto Douglas. O pastor Douglas chegou eu cheguei a vê-lo com a galera do Legendários também. Mas eu amo Douglas, amo o apóstolo Rusto, mas eu amo mais a Cristo do que tudo. E eu disse: enquanto o Senhor não disser sai da tua tenda, vai para ali, eu não vou. Não é porque o apóstolo está dizendo vai, não é porque fulano está me dizendo vai que eu vou. E comecei a fazer provas. E fazer prova mesmo, fazer prova mesmo. E a minha esposa, ela se impressionou quando certo dia eu estava sentado na minha casa, no sofá da minha casa, 7 horas da noite. E eu disse: filha, fiz minha inscrição para Legendários. E ela olhou assim, porque ela sabe quem eu sou. Ela disse: sério? Mas não falou nada. Ficou por dentro, mas não falou nada. Porque ela tinha muita vontade que eu fosse. Ela tem muita vontade que eu cresça em fé, né? Amém. E aí eu fiquei... Aquela questão que eu acho que a grande maioria dos homens tem. Mas eu sou um bom pai, eu sei que sou um bom pai. Sou um bom esposo, eu sou. O que é que eu vou fazer ali? Tinha acabado de passar poucos dias pelo encontro de homens de verdade, que é muito semelhante. Eu digo: o que é que eu preciso mais? Eu já fui, inclusive, para esse encontro. Mas eu tive uma coisa comigo. Eu disse, depois que eu vi todos os prós e contras a respeito, eu disse: eu acredito que ruim para mim não vai ser. Eu vou. O que Deus me entregar, mesmo que seja um pouquinho que caia da mesa dele, vai ser bom para mim, na minha fé, na minha vida com Deus. Retém o que é bom. Com Deus, exato. E fui. E aí, meu irmão, eu já, dentro das limitações que você falou aí, eu já posso dizer, foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas porque, tipo assim, como eu falei, eu tenho quase 30 anos de fé. Sim. E em 30 anos de fé, você começa a pensar que já sabe de tudo. 30 anos de fé, você já começa a achar que já viu tudo. Eu já fui para mais de 50 encontros com Deus, dos mais diversos. O que é que Deus tem mais para me entregar nessa tal montanha? E, meu irmão, Deus me levou, no meu caso, sim, Deus, ele me trouxe de volta há 30 anos atrás. Ele me fez lembrar da época que eu entrava na favela
descalço, passando pela lama para pregar o evangelho, coisa que hoje eu não faço mais. Hoje, graças a Deus, Deus me levou a um nível onde eu vou evangelizar de moto. Deus disse, não, eu quero você de volta. E aí ele me trouxe lá para trás. Para uma essência... Para uma essência inicial, para um primeiro amor tão falado. Então, Legendários foi isso na minha vida. Que legal. Parece o discurso do cara que falou, né? Pra quê? Mais um encontro, né? Porque portanto, já passei. E nós somos assim, né? Eu fiz isso também, né? Eu falei assim, eu vou, mas na minha cabeça era mais para... como é que eu posso dizer? Eu vou para falar mal, né? Se tiver alguma coisa ruim, eu vou compartilhar. Inclusive, falei isso pro apóstolo. E o apóstolo sabe... Eu sempre fui assim, não sei se isso é uma qualidade, uma virtude ou se é um grande defeito, mas eu sou verdadeiro. Pronto. Eu disse para o apóstolo, se eu for e tiver alguma coisa, e tiver trem errado lá, eu volto e eu sou o hater do negócio. Eu sou o hater do negócio. Sim. Eu vou acabar com Legendários aqui. E meu irmão... E eu virei intercessor. E eu já tenho um histórico diferente de todos vocês a respeito do Legendário. Quando eu descobri os Legendários... Foi logo no início que chegou no Brasil, mas eu já observava os Legendários desde a Guatemala. Olha que legal. E quando eu vi os Legendários funcionando na Guatemala, eu disse para mim, no dia que você chegar no Brasil de verdade, eu vou participar. Eu quero participar disso aí. Só que eu não dei tanto crédito quando veio da Guatemala. Não dei. Meu Deus do céu. Um certo preconceito, não é. né? O que é que está vindo dali? O que pode vir? Eu pensei. Mas eu vi o movimento acontecendo e eu achei interessante. E eu gosto de movimentos. Sim. Eu gosto de movimentos que geram transformações, porque eu sou fruto disso. Amém. Né? Eu sou fruto disso, de onde eu vim, sim, a transformação que Deus fez na minha vida. Então, assim, quando eu vi tudo isso acontecer do Legendário, eu vou fazer. Eu vou fazer o Legendário. Só que houve as dificuldades. Fazer aonde? Aí eu soube que teria em São Paulo, aí eu falo com uma pessoa em São Paulo, né, aí tento fazer a inscrição, aí não tinha mais vaga. Aí tentei em Camboriú, não tinha mais vaga. Aí quando surgiu em Manaus, vou fazer em Manaus. Consegui a vaga, só que quando fui tirar minha passagem, tirei a passagem e ia chegar 20 minutos depois da saída do Legendário. Eu perdi a saída do Legendário. Inscrição? Aí fiz a inscrição, ficou para o próximo, aí no seguinte eu fiz o Legendário. E o Legendário para mim foi algo muito impactante. Para o cara que tem uma vida já certinha com Deus, o cara tem uma família boa, o cara tem um trabalho bom, o cara é crente de verdade, olha, o Legendário ele te acrescenta de outras formas. De outras formas. No meu caso, no Legendário Deus me deu uma estratégia para trabalhar com os homens na igreja. A igreja, toda igreja, quem é pastor de igreja sente a dificuldade de como levar os homens para mais perto de Jesus. O homem vai para o culto no domingo, o homem vai para o culto, vários tipos de culto, mas quando é um trabalho específico para homens, há uma dificuldade. Sim. E no Legendário houve essa chave, houve despertar. Eu preciso fazer alguma coisa com os homens. E eu tenho um testemunho muito forte lá. Depois que eu voltei dos Legendários, eu comecei um trabalho com os homens da minha igreja, chamado PHD, que é Profetas Homens de Deus, onde tem uma oração que completou agora 1 ano. 1 ano ininterrupto, toda terça-feira tem oração com os homens da minha igreja. Sem faltar uma terça-feira, Henrique. Sem faltar uma terça-feira, há 1 ano. E isso, para mim, é um milagre. É um milagre. Você chama o pessoal, eu vi uma postagem essa semana, você chama o pessoal para assistir o Jogo do Brasil, a igreja lota. Você chama para fazer qualquer... Vamos para a coinonia, vai todo mundo. Vamos fazer isso, vai todo mundo. Mas chama para orar. Chama para orar. E assim, você vê, toda terça-feira, 20 homens, 15 homens, 10 homens, não interessa, mas está tendo a oração. Sim, sim. E tudo veio depois do despertar e do momento que eu tive no Legendário, onde Deus falou comigo. Houve o confronto? Houve. Houve o desgaste físico? Houve. Mas houve muita presença do Senhor, onde Deus fala conosco e nos direciona. Então, o Legendário, indico para você que está assistindo agora o podcast, o Legendário é de Deus. Faça o teste. Mas o legal desse encontro, né, desse mover do Legendários,
é que ele realmente é diferente de todos os encontros. Como eu disse, eu já fiz para lá de 50 encontros com Deus, que trabalham o seu espiritual e fato, trabalham, cada um é importante. Mas o Legendários, ele trabalha em áreas específicas, áreas bem específicas. São. Ele trabalha psique, ele trabalha físico, ele trabalha espiritual, então ele mexe contigo em todas as áreas. E é massa que Deus, o nosso Deus multiforme e graça, ele faz isso. Com o pastor Douglas já falou uma coisa, comigo ele fez outra completamente diferente e tal. Eu trabalho no meio do motociclismo, na sua grande maioria, o motociclismo são homens envolvidos, né? Inclusive tem motoclubes da qual a mulher nem pode participar. Então são... Sabia disso também, não. Tem motoclubes que mulher não pode participar pela tradição e tal. Depois teve uma transformação e acabou que alguns têm. Mas enfim, eu trabalho diretamente com homens. Eu pastoreio homens, como você falou, fora das quatro paredes. E homens que venham do mundão mesmo. Então, como o pastor falou, dessa ideia de trazer do Legendários uma ferramenta para trabalhar com esses homens, para tentar introduzir neles princípios que te foi lembrado lá na montanha, que talvez no dia a dia, no decorrer da caminhada, você foi esquecendo de certos princípios que até você faz, mas você não fala mais sobre eles. Não é aquilo que a palavra de Deus fala, da boca falada, que o coração está cheio, sim, porque não está tão cheio em ti assim. Hoje, onde eu me sento, eu falo disso. Onde eu tenho alguma oportunidade, até gerou um pouco para os meus gaditas, calma, não vou largar os gaditas nunca, mas gerou um certo ciúme dos gaditas com o Legendário, porque, tipo, a boca fala do coração tá cheio, realmente, e quando eu desci da montanha, eu desci com isso. Sim. Eu digo, eu tenho que trazer para os meus homens gaditas que a gente isso. Transborda, né? A gente transborda disso. Eu tenho que trazer para os meus homens gaditas isso, que vai transbordar sobre suas esposas, seus filhos, e vai transbordar sobre os clubes que estão à nossa volta. Eu sei que isso vai acontecer. Então, hoje isso está muito dentro de mim, tá entendendo? Pronto, eu falei aqui um pouco do Douglas, falei um pouquinho do Legendário e do Gaditas, e agora eu vou entrevistar aqui o nosso amigo entrevistador. O entrevistador. Por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, são três ministérios que eu, Jonas, acabei encontrando. Esse aqui foi o Tribus, né? Nossa. E o Tribus, ele já estava, né, adormecido, vou falar dessa forma, estava um tempo aí, por Deus, ali no seu tempo de preparação. Eu acredito que o tempo do deserto é o tempo que você fica no secreto, mas Deus vai te preparando para algo diferente. E foi o que aconteceu com ele. Quando eu encontrei ele estava, precisando sair do deserto, né? Mas, num tempo de oração, num tempo de busca, num tempo de secreto, comecei a orar por esse rapaz. E, de repente, ele ligou para mim, falou assim, pastor, você está orando por mim? E foi uma conversa muito interessante, porque, assim, eu estava orando por ele e ele liga para mim e eu falo, cara, desceu a lágrima. E eu falei assim, aí vamos trazer isso de volta. E a minha pergunta para você, Aloysio, com tudo isso que hoje está acontecendo, esse fato aqui, podcast, né? Com esses homens aqui, o que você vê, qual o objetivo, o que você quer alcançar com o podcast, colocar ele agora no Estreito? O objetivo eu vejo sendo alcançado a cada encontro, aqui, a cada mesa, a cada conexão que a gente faz aqui, porque sempre o pós, ele traz frutos, né? Ele tem trazido frutos, tem dado frutos, que eu recebo aqui, por exemplo, a gente tem esse encontro hoje, e para honra e glória do Senhor, espero que na semana a gente, depois de ser lá lançado lá, que ele subir para o YouTube, os testemunhos começam a chegar e compartilhem comigo. É o que eu recebo muito. Amém. É o que eu tenho recebido de testemunho de pessoas que, olha aí o que mandaram para mim, olha aí, o pessoal tá mandando aqui, tá sendo edificado e tal. Então, o objetivo vai ser sempre esse, né? Edificação. Isso. Glória a Deus. Eu acredito que o que Deus me deu, eu não posso guardar só para mim. Né? Eu não posso ser egoísta de morrer com aquilo só para mim. Então, o que eu puder estar disponível para que Deus possa me usar na sua multiforme graça, para que eu possa alcançar mais e mais pessoas, independente da ferramenta, seja no podcast, seja no impacto na rua, seja com os gaditas, seja com o Sou Jovem da Paz, não importa, seja onde for. O que Deus puder fazer através de mim e de quem caminhar comigo, eu vou estar sempre disponível. Okay. E
respondendo, ou sei onde o senhor quer chegar. Me conhece. Eu faço o senhor olha pro Ice e, tipo, ele bem falou aqui no começo da conversa, eu sou um cara muito questionador, eu sou um cara, tipo assim, eu vou, mas eu preciso provar, se não for bom, se tiver algo errado eu desço, disso. Quanto eu já falei isso? Isso. Né? Eu nunca disse, eu não vou, eu nunca vou. Eu nunca disse isso, eu nunca vou. Esqueça, nunca mais, eu sempre disse. Na hora certa eu vou. Você falou pra sua esposa, né? Sim, não, sim. Quando Deus falar comigo, quando Deus mandar sobe, eu vou subir. Não é que eu não vou, não é que eu tenha nada contra os legendários. Tipo assim, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho... Quem não tem? Questionamentos. Normal. Nunca subi. Eu aposto que o senhor antes de subir tinha, o senhor antes de subir tinha. Todo mundo tem. Já vi pessoas falar muito mal e subir, e hoje fala bem. Já vi pessoas falar bem e não foi essas coisas todas. Entendeu? Eu também já vi pessoas ir, voltar... E não mudar em nada. Não mudar em Nada. nada. Isso. Já vi pessoas ir, voltar e sumir. Já vi de todos os tipos de situações. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que Deus, né, ouviu as suas orações, né, me trouxe para perto. Eu sei que o senhor tem orado por isso. Eu sei que às vezes o senhor se sente um pouco desanimado. Poxa, ele não foi nesse. Será que vai ser no próximo? Um dia eu vou. Eu já falei isso lá no altar da igreja. Deus já falou comigo, já tocou comigo em algumas situações. E eu tô dizendo, Ele quer que eu corra 21 quilômetros só para ele poder vir. Eu fiz um trato aí com ele, sabe? Então agora tá nas suas mãos. Eu fiz um trato. Não, ele sabe. Eu fiz um trato com ele aí e eu disse, olha, se eu cumprir aí, eu cumpro aqui. Né? Tá nas suas mãos aí. Mas assim, é para que fique bem claro isso, entendeu? Eu não tenho... eu preciso também me permitir. Sim. Né? O senhor falou de tribos, a forma que a gente chegou. Não é fácil. Imagina eu chegando hoje lá na igreja do pastor Douglas. Ninguém me conhece, mas ele me conhece. Né? Ele sabe quem eu sou, ele sabe do potencial assim, que Deus pode usar através da minha vida, ele conhece o projeto. Mas aí a igreja não conhece. Ele vai ter que apresentar, ele vai ter que investir, ele vai ter que comprar, talvez comprar briga, né? Ele vai ter que... como o senhor falou aqui, uma palavra no outro dia, se eu usar uma palavra que outro dia não estou lembrado. Vai ser um mover, vai ser um reboliço ali. O senhor se permitiu. Até que prove o contrário, que convença todo mundo de que o senhor estava certo, o senhor se permitiu. Isso aí. Então, eu acredito, eu já falei até para os meninos, eu tenho que me permitir também fazer, né? Nem por ele. Não é para ele, não é por ele, não é pela igreja. Mesmo, né? E para que seja mesmo real um encontro com o senhor, né? Eu já falei aqui, quando eu cheguei na Chave, eu visitava, eu conheço o pastor Jonas desde 2018, por aí, e eu recebi o convite para ir para um encontro com Deus lá, né? Quantos encontros a gente já foi na Beth Shalom? Foi. No tempo da Beth Shalom, né? Pastor Henrique, pastor... Então, quantos encontros eu já passei ali, eu cheguei na Chave, não, mais um encontro. Mais um, já fui isso, e eu fui pro encontro lá, foi o que me quebrou. Mas interessante é isso, eu pegar esse mais um encontro, pra quê, né? Pra quê? Mas você diz assim, por que não, meu irmão? É mais um encontro com Deus. É maravilhoso, por que não? Porque a gente tem esse questionamento, mas é um questionamento, chega a ser um questionamento burro, porque a gente diz assim, cara, é mais um encontro com Deus. E eu tô limitando. Pra quê? Pra que o quê? Nós precisamos dele todo tempo. Então é mais um encontro para receber mais dele, para entender mais dele, do que ele tem para a nossa vida. Porque o projeto, eu tenho certeza que tem acontecido com você, tem acontecido comigo, com o pastor Douglas, porque Deus ele vai nos movendo em direções no decorrer da nossa caminhada. E para certas direções que a gente está indo, ele tem que nos entregar algo novo para aquela direção que ele está nos entregando. Hoje eu abracei o motociclismo e tem sido maravilhoso. Encontrei uma irmandade real e que precisa conhecer o Deus poderoso que eu tenho. E por ser uma área nova de se trabalhar, Deus ele tem que me entregar algo novo para me entregar para essa galera. Então é o que Deus vai fazer contigo. Eu tenho certeza que é o que Deus está fazendo com os pastores, com a galera que está vivendo isso na montanha. É exatamente ele te entregando estratégias novas, uma ferramenta nova, uma unção nova para ser derramada aonde você passar. Um exemplo disso que você está dizendo é assim, como encontrar Deus no meio de uma violência. Eu vou falar assim, porque eu tenho um amigo que é o Johnny, lá do Paraguai, e ele é professor de MMA, né? Ele começou ali e tal,
E agora você imagina um pastor tradicional que chega ali, um cara que é de MMA e fala assim, olha para mim e fala assim, Jonas, ora para mim porque vai ser a primeira luta oficial. Eu paro e falo assim, Senhor, que ele possa dar um murro bem na cara. Não pode. Né? Assim, tem algumas coisas. Que ele bata, mas não mata. Tem algumas coisas assim que eu falava assim, como é que eu vou orar para uma pessoa, né, dentro daquilo que a gente fala, né? Se alguém te bate na cara, ofereça a outra, lá não, né? A minha oração para ele foi o seguinte, Senhor, se há alguma forma o Senhor usar a vida dele, né, usa. Hoje ele está com 5 igrejas lá no Paraguai, né? Então, assim, não é limitar aquilo que Deus pode fazer e onde encontrar, né? Você encontrar Deus no meio da violência. Ele para tudo que ele está fazendo, ele ensina a dar soco, dar chute, vai pro chão, agarra. O cara lá tá roxo, né? Eu falo assim, é assim que você fala, né? Aceita Jesus aí, né? Mas foi ali que ele alcançou vidas, né? E é necessário, né? Na verdade, se ele não está lá para ser usado, quem vai estar? Pronto. Não é isso? É isso aí. A palavra fala sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Se eu não vou para o tatame nem a pau. Então, como que a pessoa do tatame iria ouvir se ele não se colocasse à disposição para isso, né? Pronto. E, desculpa, eu sei que você fez um cronograma aí. Não, só ia concluir, finalizar a sua pergunta. Pode continuar. Dentro dessas 3 pessoas que estão aqui, eu quero falar assim que eu me sinto honrado de estar aqui junto com vocês, mas o que ardeu dentro do meu coração para estar junto com vocês? O desejo de não conquistar apenas o meu reinozinho, chave de Davi. Sabe, várias vezes a gente pega as placas, coloca no lugar, só falta queimar e dizer, olha, o mais importante é Cristo, e nessa hora a gente tem o costume de colocar a nossa bandeirazinha. Sim. Né? Era com isso que eu ia concluir. Então, o que a gente precisa, assim, hoje, né, eu vejo aqui, quando ele chegou com a camisa até todos os estádios, eu falei assim, o Douglas, ele tem algo que mexe comigo, é o que eu queria. Ir pro estádio, eu não sou de estádio, a minha filha sabe que eu fui assistir agora o jogo das mulheres, né, do Brasil, e cheguei lá, eu falei assim, meu Deus do céu, aqui tem toda a adoração, tem tudo aqui que adora o Senhor, até na hora de levantar a mão é espontâneo, não precisa ninguém mandar levantar a mão. Aí eu falei, rapaz, tem até um chofar aqui, que é as cornetas, as cornetas, e eu falei assim, rapaz, tem tudo, tem bandeira. O Senhor é minha bandeira. Quando eu fui para o estádio, eu enxerguei toda a adoração que tinha. Então, assim, eu falei assim, puxa vida, eu não sabia de tudo isso. Mas eu gostaria muito, muito, e é o desejo do meu coração, não só meu, mas eu acredito de todo cristão, né, reunir todo um povo para adorar ao Senhor em unidade, buscando essa comunhão. E é isso, né, que é o que arde dentro do meu coração. Isso é um desafio, né, pastor? Eu estava agora, a gente até se falou pelo Zap, né? Foi. Eu estava em São Paulo agora, eu estava com o Theo Hayashi, e uma das coisas que ele falou lá, as pessoas, elas, no início do Dunamis, as pessoas batiam muito no Dunamis, por ter nascido em uma igreja de riquinhos, Sim. Né? No bairro do Morumbi. E hoje o Dunamis, ela é uma referência, né? As pessoas não deram muito crédito naquela pequena unidade que estava acontecendo. Um líder disponível, ousado, posicionado, que tinha no coração uma rota a ser seguida. O que era? Trazer a unidade, trazer o povo a ter o entendimento sobre o envio do que fala de Cristo e a transformação de vidas. E hoje não se contesta o trabalho do Dunamis. Não. Eu estava ali e isso eu quero para a nossa cidade. Isso eu quero para a nossa nação. Os estádios, eu que tenho um histórico muito forte com os estádios, né, que aqui... Desculpa o sorriso, mas a gente conhece a história. Quem conhece um pouco da história, eu não nego para ninguém. Não nego para ninguém de onde eu vim. Eu vim dos estádios. Sim. Mas eu quero voltar para os estádios, mas para levar a adoração real ao Senhor Jesus. Amém. O estádio para... Já que ali é um lugar de arrebanhar muitas vidas, muitas pessoas estão ali levantando a mão, levantando a bandeira e etc., que ela vá para lá para adorar o Senhor.
para chorar, não porque o time ganhou ou perdeu, mas chorar porque Jesus entrou na vida dela. Né? Eu lembro muito bem, quem conhece um pouco do Evangelho, quando Billy Graham esteve no Maracanã, pregou uma mensagem simples, aonde quando disse, olha, quem quer aceitar Jesus? A metade do Maracanã desceu para aceitar Jesus. Então eu quero ver esse avivamento novamente. Amém. O estádio, ele é o lugar apropriado para ter muita gente. Então por isso esse decreto. Aonde eu viajo no Brasil ou fora do Brasil que eu estiver, eu vendo um estádio, eu oro e declaro. Pode até ser que eu não consiga entrar. Se você me perguntar hoje, pastor, como é que nós vamos chegar até os estádios? Eu confesso para vocês, eu não sei. Eu não sei. E a única rota que Deus me dá como pista é a unidade. É a unidade. Sou Jovem na Paz, é o Jump, é os Gaditas, é o Legendário, é Jesus Tribos. Entrou na cena, é Tribos, eu ia chegar lá. É Tribos, é a Força Jovem da Universal, é todas as igrejas. Na hora que isso acontecer, que é o desafio, que todos possam entender, olha, isso é espetacular. Eu creio que isso vai acontecer. É em nome de Jesus. Tudo isso aqui é um projeto que vai chegar lá. O senhor respondeu, fechou aquilo que o pastor perguntou para mim, ele deu uma volta aqui e o senhor fechou, a unidade. É a palavra que o pastor queria trazer aqui, né? O propósito disso aqui. É isso, é a unidade. Né? Para que o óleo desça, como foi falado, e a gente falou isso no meio da semana também. Amém. Isso é muito massa. O pastor está falando de estágio, a gente falando de encontro, né? A gente sempre, que o senhor falou aqui, a gente sempre questiona, mas por que mais um encontro? A gente questiona, né? Uhum. Mas vamos analisar. O senhor torcia Ceará, né? O senhor torce Ceará, é isso? Ceará, pronto, você era da torcida do Ceará. Eu fiz parte da torcida. Quantos jogos o Ceará faz no ano? Quantos jogos o meu time faz no ano? Se eu sou um torcedor, aquele assíduo que vai pro estádio, toda a vida, eu acompanho meu time. Eu amo meu time, eu acompanho meu time. Quantos jogos ele faz no ano? Seja do cearense ao acabar a temporada. Sei lá, 50 jogos? Mais, né? Um campeonato, 30 rodadas, 32. Aí junta aí 2, 3 campeonatos. Vamos arredondar aqui uns 60 jogos por ano. Eu vou a cada jogo. Eu nunca digo assim, é só mais um jogo? E se não vai, assiste. E se eu não vou pro estádio, eu vou assistir em casa. Eu abdico de qualquer coisa, porque é aquele horário do meu jogo. E lá, que nem o pastor falou, ninguém precisa mandar, eu grito, eu levanto a mão, eu aplaudo, E de mão pra cima, né? Eu tô lá aplaudindo o meu time de mão pra cima, como se estivesse aplaudindo o Rei dos Reis. Com perdão da palavra, quando a menina tava vindo pro gol, eu falei, vai. E quando foi aquele negócio pra erguer a mão, eu levantei a mão. Eu falei assim, rapaz, eu falei então, tanto mal disso. Se nós tivéssemos esse mesmo vigor, esse mesmo fogo que queima no nosso coração por Jesus, pelo reino, pelo ídolo, por tudo aquilo que foi colocado, né, estabelecido do reino de Deus, como a gente tem por um time. Imagina só, né? Uma vez eu falei isso na igreja, você tem o materialismo de tudo que você, de repente, eu acho muito massa essa xícara, e por eu ter gostado tanto dela, linda, eu quero que o pastor também queira, né? É bom, vai ser bom pro senhor, eu vou insistir até ele conseguir a xícara para ele. Uma das coisas, mano, que Deus, ele tocou muito no meu coração, porque assim, eu sei de onde eu vim e sei do trabalho que Deus fez na minha vida. Então, quando eu aceitei Jesus, eu disse para o Senhor, Senhor, eu farei para ti tudo a mais do que eu fiz no mundo. Porque no mundo, na torcida, já que nós estamos falando de estádios, eu fiz muita coisa. Eu mobilizei caravanas, eu viajei o Brasil, eu fiz N coisas. E para Jesus não pode ser nem parecido, eu quero fazer mais. Sim. Então, essa é a minha intensidade, essa é a minha convicção de fazer muito mais, de estar aqui hoje, como o pastor me convidou, eu disse, eu tenho todo o prazer de ir, porque isso aqui é para o crescimento do reino do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse para o Henrique, olha, o trabalho que o Henrique tem feito com os Gaditas, maravilhoso, para o crescimento do reino de Deus. Então, tudo isso é para o crescimento do reino de Deus, que a bandeira do Senhor seja hasteada, sendo que é o desafio. O desafio está aí, é desafiador. Por N fatores.
Mas não podemos parar de profetizar, declarar e buscar essa unidade para que o corpo de Cristo possa chegar nesse objetivo. Eu também já fui torcedor de estádio, já rodei muito, já aquele Castelão ali, na época que eu acompanhava, porque, sejamos sinceros, o nosso time aqui é uma eterna ilusão. É um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Eu acompanhei o Ceará por muito tempo, né? Eu acompanhei o Ceará e eu andava em torcida também. Mas já que você falou nisso, tudo Ceará possível é o que crê, né? Eu vi lá no Instagram do senhor, da La Funk, né? Eu fui fundador, eu fundei a primeira ala da torcida organizada. Eu sou o fundador. Da La Funk. Junto com um amigo meu. A La Funk foi a primeira ala. A primeira ala. O que eu achei muito massa, enquanto vocês estavam conversando, eu estava analisando aqui a conversa de vocês e Deus falou no meu coração uma coisa que eu já ministro todo dia praticamente. Como o nosso Deus, ele é estratégico, né? Você falou, o que você falou eu me encaixo completamente, o Deus sabe disso. Os estádios não é a minha pegada. Ele já me chamou para ir pro estádio e eu disse, eu não vou, gosto daquela ruma de caba falando besteira. Tem uns cabas que falam besteira demais, eu não vou. E aí, ele sabe disso, que eu falava para ele direto. Para quem não sabe, eu era 12 direto do Douglas. Sim. Eu era discípulo direto dele. Mas voltando para o nosso Deus estratégico, o que eu acho massa é isso. Quando ele chamou Pedro pescador, e ele disse, você agora não vai mais pescar peixinhos, você vai agora pescar homens, né? Então, esse arder no coração do Douglas sobre os estádios, onde é que Deus foi buscar o Douglas? Nos estádios. Quando Deus ele me chamou da rua. Meu evangelho sempre foi para a rua. Nunca foi limitado a 4 paredes. Então, Deus ele sempre me motivou a isso, mas para onde ele foi me buscar? Na rua. Então, Deus, a estratégia de Deus é buscar cada um onde ele tem paixão. O Douglas tinha paixão por aquilo, ele disse, eu vou usar essa paixão a meu favor. O Henrique tinha paixão por isso, eu vou usar essa paixão a meu favor. Esse é o nosso Deus. Um detalhe, pastor, com licença, um detalhe muito importante que mexe com todos nós aqui se mova por aquilo que você é apaixonado. Se você é apaixonado por vidas, se mova pelas vidas. Se você é apaixonado por um projeto de transformação, se mova por esse projeto. Claro, eu não vou nem colocar Jesus, né? Jesus, ele está em primeiro lugar. Mas saiba de uma coisa, tudo que você se move por aquilo que você está apaixonado vai dar certo. Isso. É como o foco de empresário. Eu dou consultoria empresarial. Então, uma das coisas que eu falo muito para empresários é que ele precisa amar a sua empresa verdadeiramente. Senão, ele não vai crescer. Se você não focar na sua empresa, você não vai crescer. Eu estava participando de um outro podcast que até tá aí, rolou bastante, que foi da torcida organizada. E me perguntaram sobre o Ceará. E eu falei, o problema do Ceará é a organização. É a administração. Então, se a equipe que está organizando não tem paixão, não tem organização, não vai romper nunca. Entendido? Então, no Evangelho funciona dessa mesma forma. Você quer uma igreja tremenda? Você quer a igreja tremenda? Se organize. Você quer o projeto Gaditas? Olha, ele tem aqui um colete, ele tem um boné, ele tem uma moto. Tá lá, veste a camisa, organizado. Tem um decoro, tem uma forma como deve ser conduzida. O Sou Jovem na Paz, por que o Sou Jovem na Paz cresce? Porque é organizado. Sim. Então, esse podcast vai crescer dentro da organização. Então, tudo isso, ela tem que ser inserido dentro da igreja, no Evangelho. O Evangelho tem que crescer de forma organizada. E glória a Deus que estamos aqui para fortalecer o Evangelho. Glória a Deus. E isso que vocês falaram, assim, dentro daquilo que me moveu. Eu era muito religioso. Eu não vou falar qual era a igreja, mas se não fosse lá, se a pessoa não fosse batizada lá, se ela não estivesse dentro daquela igreja, o resto era tudo primo, porque irmão só tem dentro dela. Então, dentro disso, quando eu saí dela, eu falei assim, meu Deus, são todos irmãos. Aquilo que todo mundo já sabe, mas a religiosidade te limita. Exatamente. Eu sou muito criterioso com a questão da organização. O pastor Douglas falou isso, e quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que às vezes eu sou até chato. E às vezes eu sou até ansioso, né? Porque às vezes eu tenho algo para a semana que vem, mas já estou na semana
inteira trabalhando, e assim, eu me preocupo com cada detalhe, né? Com cada... eu cheguei a ouvir um menino lá do Íris chegar pra nós e mas vocês são organizados, né? Cada detalhezinho vocês... Isso é gratificante. Né? É maravilhoso. Porque você gera referência. Isso. Né? Quem eu, Projeto Tribos, tá tipo, engateando, a gente tá criando conexões, a gente tá criando vínculos, né? Fazendo unidade. Aí você ouve uma pessoa lá do Íris Brasil e diz assim, vocês são organizados. Isso é gratificante. Legal. Isso é muito massa. Voltando aqui para os estádios, eu fazia parte da ala Legião, que era, não era Legião de Demônios, não. Sei lá, né? Sei lá. Tudo. Deixa eu tomar uma água. Tudo mesmo. Tinha uma ramificação ali, né? Sei lá. A gente gostava de rock na minha juventude, Mas já foi adolescência. orado já, né? Já tá tudo A certo. gente gostava de rock, né? A gente era meio malucão, aí a gente gostava do meu Legião Deus do céu. Urbana naquela época. Aí era lá do Jardim Fluminense ali, não sei se o senhor já ouviu falar. Conheço. Jardim Fluminense, Parque Santa Rosa, conheço. Pronto, eu morava ali, a gente fazia... eu fazia parte desde o dia que eu vim pro estádio com eles e a gente vinha naqueles caminhões de baú, né? Uhum. Mas eu não sei como é. A gente vai pro culto, chega lá, não tem igreja pra sentar, a gente reclama. Aí é num baú Se o quente. ar-condicionado não tiver geladinho, a gente reclama. Se o ventilador não estiver pegando, a gente quer ir embora. A gente ia no baú, acho que o senhor fez isso muitas vezes, a gente ia no caminhão Algumas baú, vezes. fechado, calor, aquela ruma de macho ali se encostando sem camisa, aí chegava lá Aí e é assunto para outro podcast aí. quando saía do jogo que o caminhão tava lá esperando e a torcida rival ia sair, ixi, aí era tempo ruim. Desde o dia que nós paramos, a polícia parou, todo mundo desce, quem descia levava uma lenhada. Aí, rapaz, isso não é vida pra mim não. Mas assim, voltando aqui pro pastor Douglas, o que Deus teve que tirar do coração de um torcedor, teve que arrancar do coração do torcedor e colocar ali um ministério que hoje arde esse desejo, essa chama por lotar os estádios em adoração ao Senhor? Cara, eu tenho uma... Eu estava falando sobre isso agora lá em São Paulo, também, conversando com o apóstolo Rusto. Ele me fez uma pergunta a respeito de torcida. E aí, cara, como é que é a torcida? Eu comparo a torcida organizada a forma que é conduzida, eu acho muito interessante, legal, é animado, é estratégico. Mas o cara da torcida organizada, ele deve ser tratado como uma pessoa que tem um vício. Porque eu tinha esse vício. Você está viciado ali na dopamina, você está viciado na adrenalina, e aquilo, e outras coisas, né? E aquilo vai conduzindo você. Quando Jesus me encontrou, eu estava lá no estádio. Jesus foi transformando a minha vida. Eu não saí de lá assim de uma hora para outra. Foi um processo de mais ou menos 4 anos ali de vai para o jogo, vai para a igreja. Eu ia para o jogo, levava numa mochila minha roupa dentro. Quando eu saía de lá, ia para a igreja. Ia para o culto. Fiz muitas vezes isso. Até um dia que Deus disse para mim que tinha que parar. Tinha que fazer uma escolha. Mas só tá bem, tem gente que nem vai pro culto. Isso. Aí tinha que parar. Só que assim, a torcida organizada, ela promovia algo muito forte na influência, né? Eu era linha de frente lá dentro. Era ponto de lança lá dentro. Então, para sair disso, foi algo muito forte. Foi preciso muita presença de Deus. Por exemplo, quando eu me afastei da torcida organizada, eu fiquei em casa. E nesse tempo não se falava de depressão, mas eu já sentia que era um início de uma depressão. Por quê? Porque eu sentia falta daquela adrenalina, daquele movimento. Como qualquer vício, né? Como qualquer vício. A abstinência, ela então, faz isso. Isso. Então, por isso eu comparo totalmente. Então, aconselho os pastores e líderes que tem alguém de torcida organizada, saiba conduzir essa pessoa. Entenda, converse, pergunte e acredite. E acredite, por quê? Você está diante de uma pessoa que caminhou muitos anos em torcida organizada. E hoje são um pastor de referência nacional, para a glória do Senhor. Mas eu vim de onde? Eu vim dos estádios. Sim. Mas houve o quê? O trabalho da renúncia. Eu tive que fazer uma escolha. Como todo ser humano, há um vazio no coração que só Jesus preenche. Eu tentava preencher com a torcida, com o futebol,
com a bebida e outras coisas, mas só Jesus pôde preencher meu coração. Então, houve essa renúncia, eu tive que renunciar à torcida, tive que me embrenhar em Deus para ser Você o que eu diz sou torcida hoje. até amigos. Isso, Sim. amigos, né, movimentos. Todo um ciclo, né? ali Todo que- um ciclo de anos. Apesar que hoje, por exemplo, ainda tem pessoas que eu conheço, tem amigos lá dentro. Tava vindo agora de viagem, me encontrei com um dentro do avião. Eu vi Você viu? no Instagram. O cara me viu, olha, ei, meu irmão, tal, vamos bater uma foto. Bateu uma foto comigo dentro do avião. E quando fez a postagem, botou um pancadão lá, eu peguei e mandei pra ele assim, ó. Homem, pelo amor Eu de falei, eu Deus. botei assim, eu botei pra ele, cara, troca essa música aí, ó. Troca essa música aí, porque isso aí não dá legal. Eu sou pastor. É mesmo, cara, tu é pastor. Aí eu peguei, coloquei a postagem com já com um louvor, né? Então, assim, é algo que tem muito forte, é o poder da decisão. Quando você decide, você consegue. Graças a Deus, Deus tem sido comigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje, Amém. fica as amizades. Alguém pode perguntar, e o senhor não vai mais para o estádio, não? Vou, assisto o jogo, levo minha família, minha esposa, minhas filhas, gosto do movimento e, graças a Deus, Deus tem me ajudado a ganhar muitas vidas lá dentro. Olha que legal. Meu Deus, é isso que eu ia perguntar. E um detalhe, ó, tem um discípulo ali que me acompanha, que está ali comigo, o Dante, agora. Ele diz assim, pastor, o senhor vai secar as torcidas, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Tá Jesus. trabalhando. E já pegando um gancho, o que o senhor acredita que Deus deseja derramar, né, esse mover, justamente nos estádios, é um local de tanta idolatria e tanta rivalidade? Cara, eu acredito que faz parte do projeto do Senhor, cara, isso aí. Deus, ele é estratégico. Deus, ele é específico. Então, Deus está no controle desse projeto, né, de transformar essas vidas que estão ali dentro, de mudar, porque ali existem famílias, cara. Através da mudança da minha vida, Deus alcançou famílias que estavam ali aprisionadas no pecado, aprisionadas em drogas, aprisionadas em outras coisas, que Deus libertou. Então, eu acredito que, como cada um aqui, dentro da área onde Deus está te usando, Deus vai te capacitar, te fortalecer e te levar a ter o objetivo concretizado, que é o resgate das vidas. Olha, eu sinto no meu coração, irmão, que haverá um grande mover na nossa cidade. Jesus. Eu creio nisso também. Eu sinto no meu coração que haverá uma grande conquista de vidas. Um grande avivamento está por vir sobre a nossa terra. Eu sinto isso. Em nome de Jesus. Eu acredito muito que Jesus, né, do Espírito Santo, ele precisa de modelos. Ele precisa de modelos. Para fazer o grande mover que aconteceu, ele precisou do 01 via terra, Jesus Cristo, para ser um modelo de referência para os homens. E quando ele chama homens como nós, cada um com sua história, cada um com seu projeto, cada um com uma certa evidência lá fora. Porque todos aqui têm uma história lá fora, onde foram conhecidos lá fora e talvez conhecidos pelas suas más práticas. E aí quando Deus ele pega essas más práticas e transforma e faz com que aquele cara que era um modelo, uma referência talvez não muito boa, mas ele hoje se torne uma referência de Cristo nessa terra, um modelo de um novo homem, aquelas pessoas que estavam em busca de alguma coisa, elas acabam olhando e dizendo, poxa, dá certo porque deu certo com ele, dá certo porque Deus transformou a vida dele. Eu acho que essa é a importância de cada um de nós aqui. Sim. De cada um que abraça o Evangelho de Cristo dentro da sua área. Porque é na sua área que Deus quer trabalhar. Como eu falei de Pedro, ele disse, você vai ser pescador de homens. Não é que eu vou te mudar o teu estereótipo, eu não vou mudar a tua tu vai ser usado aí. E aí foi onde Pedro foi usado, assim como hoje Deus tem usado do pastor Douglas, tem usado da minha vida, tem usado da vida de vocês, exatamente da onde vocês foram tirados. Mas aí ele precisa que nós sejamos modelo de Cristo. Porque é quando as pessoas te olham, as mesmas pessoas que lá atrás olhavam e diziam, poxa, eu quero ser como esse cara. Porque eu sei, eu tenho até a história de um amigo meu que era engraçado, eu furava uma orelha, ele chegava no outro dia com a orelha furada. Eu furava outra, ele chegava no outro dia com a orelha furada. O jeito que eu andava, ele fazia a mesma coisa. Então, pessoas nos olham.
E a forma de Jesus mostrar hoje que ele é real é através de mim e de você. Sim. É quando ele diz, quando ele libertou o Gadareno, o que é que ele fez? O Gadareno queria sair com ele. Ele disse, não, vai para tuas áreas. Isso. Vai lá para tuas áreas, para onde tu saiu, porque as pessoas precisam ver eu em ti. E então, poderia ser um grande discípulo com um grande testemunho. Mas Deus tinha um propósito para aquela área. Poderia E ser era 12, com né? ele. E era com ele. Ele seria o modelo de Cristo ali. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer primeiro nos transformar, trabalhar em nós, para que com esse trabalho bem feito em nós possamos ser modelo para que outros que querem passar por uma transformação também tenham uma referência. Amém. Muito massa isso, essa questão de você, tipo, o cara fura a orelha, o cara fura a orelha dele também. Isso é influência, né? Referência. Assim, a gente que está à frente de grandes projetos, né, grandes mover, nós somos referência. Tem pessoas olhando por nós, tem pessoas ouvindo o que a gente fala, tem pessoas vendo o que a gente faz. Essa semana mesmo eu compartilhei com o pastor, a gente teve uma reunião lá, e a gente falando, né, desse encontro que tem aqui, eu falei, cara, eu acho o Ice um cara muito inteligente. Ele, tipo assim, de manhã ele pega o Instagram dele, abre, pega o celular e Deus já tem uma mensagem pronta. Ele, assim, é natural, flui, né? Eu falei, tipo assim, então aqui dali, que você faz toda manhã, lá no Instagram dos Gaditas, ele tá alcançando, ele tá movendo. Cara, essa história do Palavra de Motoca, por incrível que pareça, é um desafio maluco, velho. Eu digo, depois do Legendários, então, meu Deus do céu, eu tava testemunhando essa semana, eu digo, cara, Deus tem que me dar mais algumas horas no dia, porque 24 horas não tá dando mais. É muita coisa para um pequeno tempo. E aí, Deus me trouxe o Palavra de Motoca, que é do que você está falando, Sim. né? Que é um Instagram que eu fiz para pregar o Evangelho, a princípio para motociclistas. Por isso o nome Palavra de Motoca. E a proposta, que eu fiz um propósito com Deus, e aí sobre isso de você falar, de que é um detalhe, mas que Deus se utiliza de detalhes, eu comecei a fazer numa empolgação, vou gravar todo dia, porque é todo um processo, não é só pegar uma câmera e gravar. Vai gravar, vai editar, vai botar uma música, botar legenda, botar não sei o que, até sair 7 horas, 6 e pouco da manhã. Isso. E aí, quando eu comecei a fazer, comecei no gás e tal, e é natural, toda manhã, tá muito feliz de estar fazendo aquilo. Só que aí começou a cansar, começou a ficar pesado. Já tinha um dia que eu tinha que acordar e sair para fazer alguma coisa. Eu digo, cara, mas eu tenho uma palavra de motoca para fazer. E aí, falando disso e de como Deus ele se utiliza dessas coisas, certo dia eu decidi parar de fazer. Eu fiz o Palavra de Motoca e orei a Deus, lá fora mesmo, gravando. Eu disse, Deus, sei que fiz um trato contigo, eu não sou de quebrar trato, o Senhor sabe como é que é, eu sou um homem de palavra. Sim, não, mas está complicado de continuar fazendo. Então eu vou continuar, mas vou fazer periódico, não mais como eu tinha dito que seria todos os dias. E postei o vídeo e foi. Aí eu, normalmente, 1 hora depois, eu dou uma olhada se já tem algum comentário ou alguma mensagem no privado, para mim já tá começando a responder durante o dia. E, cara, aí eu recebo uma mensagem no privado. Um cara no hospital, em estado terminal, ele disse para mim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô no hospital, tô passando por uma situação bem complicada e eu estava desistido da minha vida. E por não sei por que peguei o Instagram e apareceu o teu vídeo para mim. E me deu um ânimo novo, me deu uma esperança de continuar. E deixa eu te dizer uma coisa, eu chego, me arrepio, que ele disse assim, não para de fazer isso não, é necessário que isso seja feito. Eita Deus. Aí eu comecei a chorar e eu disse, Deus, entendi. E aí continuei fazendo. Então, é por ele, só por ele, porque realmente, apesar de parecer algo tão simples, não é fácil. Isso. Tem dias em que você não está bem para fazer, mas você tem que fazer. E naquele dia Deus te usa para ti mesmo, é engraçado. Eu já teve mensagem que eu mandei e Deus falou comigo. E eu disse, amém, Senhor. Então, é isso. Perdão, te atrapalhei. Nada, mas esse testemunho muito edificante. E eu não trouxe aqui para falar da simplicidade que é feito, não. Que a gente sabe o trabalho que dá para. Sim. Não é só pegar. Eu quis dizer que é de forma natural, tá aí, o Espírito Santo que manda. E na verdade é que Deus só está reafirmando, não parem. Amém. Não parem.
Porque ele é muito... Eu sou motoqueiro? Não sou. O cara lá do hospital, ele era motoqueiro? Não. Mas Não, é ela algo, chegou, ela foi. Motoca, desculpa, o motoca, quando você fala, é algo que fala assim, rapaz, eu quero ter esses caras perto. Sim. Às o vezes eu objetivo não, foi esse, às a vezes eu não princípio. sinto assim que eu vou colocar você comprar uma moto, não, eu não me sinto, mas é agradável estar perto. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa com o Douglas. Quando ele me deu esse aqui, assim, a vontade que tinha era de estar junto. Mas daí as agendas é complicado. Daí eu falei assim, vai tu. Falei para minha filha, vai você, né? Então, assim, o que eu percebo de tudo isso aqui é aquilo que Deus ele está movendo no coração de líderes e de ministradores para trazer uma unidade para que a gente chegue até os estádios. Sim. Porque o que Deus não vai fazer nada na terra sem antes avisar os seus profetas. E ele está falando. Agora, cabe a nós o que fazer com aquilo que ele está falando. Porque toda promessa que Deus libera, ele está falando, prepare-se. Ele tá dizendo assim, ó, eu vou encher os estádios, eu vou derramar uma bênção tal, né? E a gente precisa agora falar, não é que não está pronto, ele está falando, preparem-se, organizem-se, né? Traz o Douglas aqui para dizer que precisa-se de organização. Sim. Né? Ele vai lá para falar agora ele é bispo, né? O Theo Hayashi. O Theo Hayashi agora, ele é bispo. Então, assim, a gente reconhece a unção que está sobre isso. E nós precisamos fazer isso. O que eu gostaria de falar para vocês, e eu peço a permissão aqui do Aloysio, é que vocês se sintam parte. A hora que vocês quiserem trazer uma palavra para as tribos de Fortaleza, está aqui o local. Esse é o local. Não esperem o convite. Amém. Sintam-se convidados, sempre que quiserem estar com a gente. E a gente fazer esse movimento para que a gente possa estar Show de bola. indo nessa direção. Isso é massa, porque eu já fiz trabalho com tribos, até você me conheceu por causa disso, né? Porque, na verdade, somos todos de tribos diferentes, mas que tem que se conectar. Da tribo do futebol, que não tem nada a ver com minha tribo. Eu sou da tribo de rua e tal. Hoje eu sou pastor. Todas as tribos. Sim. Mas eu digo da origem, né? A origem. Quem tá ouvindo e não conhece, não sabe. Mas é massa isso, porque somos de tribos diferentes, mas ligados a um só Deus, que assim como ele já fez em tribos lá atrás, hoje ele está trazendo tribos para os dias atuais, porque é necessário ter em cada tribo alguma referência. E é sobre isso. Um ex-religioso, um motoca e um cara de estádio e uma tribos aqui. E assim, eu sei que uma das coisas interessantes sobre as tribos aí, que eu sempre tive um pensamento a respeito disso, muito forte. Um dos êxitos nosso de rede de jovens, de conquista, é saber trabalhar com as tribos. Se você olhar para a história de Israel, eram 12 tribos, entendido? Isso. Então, assim, as igrejas, elas também são formadas de tribos. Uma das coisas, eu trabalhava muito forte. Dentro das redes de jovens, tinha a tribo dos regueiros, tinha a tribo dos roqueiros, tinha dos boleiros, tinha dos pagodeiros. Aí qual é o desafio? Juntar todas elas para a tribo do reino do Senhor. Então, tudo isso sendo canalizado e entendido pelo líder eclesiástico é um sinal de rompimento. Por exemplo, eu fiz muitas vezes, muitos anos, o Henrique lembra muito bem, o RAJ, que era o Retiro do Avivamento Jump. Que era o Retiro do Avivamento Jump, que era um retiro. E lá tinha o lugar que separava as tribos. Eu tinha que colocar um lugar, uma sala específica, só para uma sala específica só para a galera que não queria jogar bola. A galera não queria tinha a galera da música, tinha um cara que só queria ler. Eu deixava um quarto reservado, cheio de livros, só para aqueles que querem ler. Porque há a tribo também daqueles que são estudiosos, entendido? Sim. Que também, então, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto, então deixava lá. O Henrique lembra, à noite é liberado. À noite lá a gente passava, não precisava dormir, não era? Você lembra muito bem. Não precisa dormir, só que 6 horas da manhã tinha o culto, que tinha que estar acordado. As tribos tinham que estar todo mundo reunido. Então,
O nome do podcast, maravilhoso, Tribos, juntar as tribos para romper dentro da nossa cidade, e o projeto é de Deus. É lindo, em nome de Jesus. Esse lance de tribos é tão massa. E eu sou apaixonado por isso. Eu acho que, se eu for falar sobre isso, eu falo isso o dia todo. Eu tenho uma experiência que eu passei, a gente às vezes não entende o porquê que Deus nos chamou para certas coisas. E essa experiência foi até eu, pastor Douglas, Isaú, se não me engano. Foram algumas pessoas, nós fomos para um determinado interior do estado, trabalhar junto. O apóstolo Rusto, ele dirige igrejas, né? Ele está à frente de várias igrejas. Ele é mentor de muita gente. Então, a gente foi para um certo interior tratar umas questões que estavam acontecendo em algumas igrejas lá. E aí o pastor Douglas me chamou e tal, eu fui junto e nós fomos. E te confesso que, a princípio, eu não sabia nem o que é que eu ia fazer ali. Eu digo, eu tô indo porque eu tô indo com o meu líder e tal, e vamos viver o que tem para viver lá. E foi até muito massa, eu acho que você vai lembrar. Eu tinha um dread grandão, cabelo grandão, ia no joelho, dreadlock. E virou um evento na cidade, porque, tipo, até então era uma cidade de interior, crente é crente daquele formato. Chegou um cara parecido com o Bob Marley. Crente é crente daquele formatinho, né? Que todo mundo conhece. Padrão. E tal, e chega um cara, aí os papos da cidade, aí, mas tem um pastor aqui que tem um cabelo lá, não sei o quê. Aí a gente passava na rua, era o pessoal assim, olhando pelos cantos de parede e tal. E foi muito engraçado. E eu digo, cara, qual é que eu tô fazendo aqui? E aí aconteceu lá, o que tinha de acontecer era um congresso que ia ter, e lá dentro do congresso eu identifiquei uma tribo que ninguém chegava nessa tribo. Eu não sei nem como é que eles aceitaram Jesus. Que era uma galera de emo. Uhum. Uma galera de emo no meio da igreja, então estava toda a igreja e eles afastados. Tava toda a igreja e eles lá no mundinho deles. Os emo e as ema. Porque eles têm uns mundos diferentes, essa galera. Eles têm um mundo diferente. Sim. E aí, essa sensibilidade que o Douglas falou, da ideia de que a gente tem que entender que tem um cara que gosta de ler, que tem um cara e tal. E aquilo me incomodou. Os jovens lá, e eles lá, eles são muito retraídos, eles têm um mundo meio fechadão. E eu fui me chegando neles exatamente por ser diferente daquele padrão de igreja que estava lá. Eles me receberam. E aí eu consegui ministrar eles devagarzinho e levar eles devagarzinho para o meio da multidão, explicando que eles faziam parte daquilo, mesmo eles sendo aquelas pessoas, mesmo eles tendo aquela personalidade. E acabou, nós estivemos lá sexta, sábado e domingo. No domingo, quando saímos de lá, eles estavam no meio da igreja, pulando com os jovens, vivendo o que os jovens estavam vivendo junto. E aí eu entendi qual o propósito de eu estar lá. Porque eu seria o cara que seria a ponte entre aquela galera diferentona e a igreja tradicional. E aí, quando eu saí de lá, eu digo, agora eu entendi por que eu vim até aqui. Então é massa isso da questão de tribos, porque quando a gente tem esse entendimento de que ser doido, se necessário for doido, ou não, como a palavra de Deus fala, né? Para pegar esse e aquele, a gente tem essa sensibilidade em Deus. Sim. A gente consegue alcançar uma galera para Jesus. Para ganhar a vida para Jesus, planta-se até bananeira. Isso é verdade. Isso. A gente está aqui falando do nome tribos, mas a gente sempre fecha com todos os povos em um só reino, né? Porque é essa a nossa identidade. Verdade. É um só reino. E a gente tem que ter sempre em mente que ele não veio só para mim o certinho, o padrão. Né? Graças Ele veio, a Deus. Jesus veio pelo cara que tá, pelo motoqueiro lá, malucão, todo tatuado, que não tem mais sentido na vida. Isso. Ele veio pro cara que tá lá no estádio todo domingo pulando, com um vazio no coração dele que só Jesus Cristo pode preencher e ele não consegue entender. Né? Ele veio pro cara que tá, sei lá, hoje entregue às drogas, à bebida. Ele veio pros perdidos. Ele não veio somente para mim, pro correto, pro padrãozinho, como a gente falou aqui na mesa. Aqueles que são. Isso. Então, assim, que esse podcast, que essa mensagem, que esses testemunhos aqui, Jesus, ele possa alcançar, ele possa falar com você que está aí, que vai pro estádio todo domingo, que não tem sentido na vida, você que de repente está na mesa do bar, agora alguém compartilhou com você, você que sei lá, não tem sentido. Tem um vazio que só Deus possa preencher. Então, é disso que estamos falando, que esse podcast, que essa mesa, que essa conversa possa edificar a sua vida em nome de Jesus.
Amém? E tem uma tribo para você ir. E isso, sinta-se abraçado. É para isso que a gente faz esses encontros, né? A gente somos para todas as tribos, E né? isso. Exatamente. E é isso. Glória a Deus. Mano Amém. Ice, muito obrigado Amém. pela presença. Pastor Douglas, foi um prazer conhecer o senhor. Eu ouvi muito falar, ainda não o conhecia pessoalmente. Eis-me Não. aqui. O Henrique aí, a gente já se conhece das ruas, né? Das A gente- missões, das né? missões, e estamos sempre juntos. Foi um Amém. prazer recebê-los aqui. Sintam-se convidados a estar com a gente aqui. E na nossa casa, né? Chave da Davi, eu Sim, sempre faço isso será aqui uma honra. Eu sempre faço isso aqui no final dos Vamos marcar, encontros. vamos Ó, marcar. sinta-se convidado, chave é tribos e tribos é chave. Então eu falo pela chave, pelo pastor. Amém. Eu queria só registrar, eu queria fazer um pedido aqui, tá? Eu quero olhar aqui para a câmera. Primeiro, eu quero não sei se você vai dar essa oportunidade, mas a respeito de falar daqui da rede social. Sinta-se à vontade. Olha, quero convidar você, jovem, você pastor, pastora, você líder de mocidade, vem participar com a gente no dia 8 de agosto do Jump Ceará 2026. Vai ser ali na Fábrica de Negócios, um evento maravilhoso, poderoso. Você pode acompanhar pelo meu Instagram, você pode ir lá, PR Douglas Soares, ou se você colocar no meu Instagram, só assim, Charamanaias, você já vai achar, tá certo? E eu quero deixar aqui também um desafio para a rapaziada que está assistindo o podcast. Você que chegou até o final, olha, vou fazer algo aqui com você. Você vai me seguir lá no meu Instagram, @PR Douglas Soares, vai falar comigo lá pelo privado, e as pessoas que assistiram o podcast, que eu sei que você que assistiu o podcast, você vai falar comigo. Você vai estar concorrendo, eu vou estar fazendo 2 sorteios de uma pulseira do evento, tá bom? Vai lá no Instagram, no privado, me segue e fala comigo no privado. E não esquece de se inscrever também no canal do Tribos Podcast. Amém? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Amém. E que Deus abençoe. Tem alguma coisa aí para nós? Claro, já que é para convidar você que quer ir para um evento diferenciado. Se você acha que Jesus só trabalha de uma forma, quero te mostrar que Jesus tem um projeto lindo para a tua vida. Nós teremos um evento dia 15 de agosto, na Lagoa do Banana, um evento para motociclistas, mais aberto para quem quer viver um dia diferente. Vai ser lá na Lagoa do Banana, a partir das 10 da manhã, dia 15 de agosto, um projeto do Gaditas do Asfalto. Para ficar mais fácil, o Instagram Gaditas do Asfalto. A gente tem as informações lá para você, Gaditas do Asfalto, todas as informações sobre o evento, sobre motociclismo cristão, e segue o Palavra de Motoca também, que tem uma palavra de Deus para tua vida. Vamos fazer um desafio aqui, já que tá todo mundo falando de seguir. Todo mundo que segue os Gaditas, segue lá o Pastor Douglas. Todo mundo que segue o Pastor Douglas, segue lá o Projeto Tribos. E é isso, amém? E assim E seja. assim seja. Bênção. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. A chave é isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí estão as tribos que Deus abriu. E se Deus abriu, ninguém fecha. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.